Deixe uma comunidade cristã à própria sorte, e é provável que ela acabe com alguma forma de entendimento pelágico ou arianista da fé. É possível ver o claro vínculo entre os dois. Pelágios ensina que o homem é realmente um Deus, enquanto Arius ensina que Deus é realmente um homem. Olá pessoal, tudo... salve Maria. Olá pessoal, salve Maria Santíssima. Imaculada e Santíssima. Olá pessoal, salve Maria Santíssima. A gente tem que falar Imaculada também. Neste vídeo nós vamos falar sobre as duas grandes heresias de todos os séculos. O arianismo e o pelagianismo. Já que o Jonathan não consegue falar. Estes nomes destas heresias vêm dos seus respectivos autores, que foi Pelágios e Ário. Eles foram quem proferiram formalmente estas heresias, por mais que todos nós já tenhamos passado por essas heresias ou passamos, como nós vamos ver, que é muito comum nos dias de hoje. Então, eles proferiram uma heresia formal. O que significa? Que eles estão descrevendo, pronunciando publicamente e ensinando algo errado fora da doutrina da igreja. E porque eles fizeram isso, a Santa Igreja os condenou estas heresias. E alguns, inclusive, com concílios, dentro de concílios. Isso mesmo. Então, isso já faz longos anos, e por mais que faça longos anos, e por mais que tenha sido condenada formalmente, nós ainda cometemos tais heresias, e muitas vezes sem saber. Como nós estávamos conversando nos últimos dias, nós já fomos muito pelagianos. Pelagianos no principal do que o arianismo, porque o pelagianismo, ou o semi-pelagianismo, está relacionado com nossas atitudes, ou seja, nos parece que são virtudes ou bons hábitos, na verdade são atitudes pelagianas. O que significa uma atitude pelagiana e como que você identifica? O pelagianismo, então, é quando o homem acredita que com as suas próprias forças é capaz de fazer algo, é capaz de salvar-se, é capaz de ser virtuoso. Então, como foi dito na citação no início deste vídeo, é quando o homem acredita ser Deus. Mas nós, católicos, sabemos que sem a graça de Deus, nada somos. Como o nosso Senhor Jesus Cristo já mesmo disse nas Sagradas Escrituras. Exatamente. Aí todos até aí já entenderam. Aí, duas vezes. Então, todos aí já entenderam o que é o pelagianismo de forma bem básica, né? Bem simples. Mas como você identifica isso na sua vida, nas suas atitudes diárias? O pelagianismo ele vem da seguinte maneira. Como é que vem o pensamento pelagiano? Não importa eu me colocar em ocasião de pecado, eu não vou cair. Não importa eu receber, por exemplo aqui, Jesus na mão, eu não cometo um ato sacrílego, porque eu não vou cometer. Então sempre existe um fator humano, uma força humana que não necessita da graça. Ou seja, é sempre você que faz, você que realiza, você que faz um ato virtuoso, você que inclusive vence os seus pecados. Porque você não pode dizer que o pelagianismo é a favor dos pecados e dos vícios. De forma nenhuma. No entanto, os vícios e os pecados, eles não são vencidos pela ação da graça na natureza humana. Não. No pelagianismo, quem vence é o próprio ser humano. Então esse é o erro que nós vemos em várias atitudes. Então, como o Jonathan falou aqui, no caso da comunhão da mão, que nós já comentamos em outros vídeos, e nós vemos nos próprios comentários, né, das pessoas que aqui acompanham o nosso canal, que há este pelagianismo no fundo, que elas próprias não percebem, que já aconteceu conosco também. Todo mundo já foi pelagiano uma vez na vida. Ou ainda é. Então as pessoas acreditam que, por compreenderem que ali na Sagrada Hóstia está a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, então elas podem comungar na mão. Porque, ora, se você comungar de forma piedosa, então é permitido, tá tudo ok, tudo beleza. Ou seja, tem uma força minha, uma piedade minha. Depende do meu entendimento, depende da minha devoção. Porque se não for assim, então tá errado, né? Seguindo a lógica. Tá totalmente errado este raciocínio. Não depende de nós. Assim como os sacramentos, para a sua realização, não depende de nós. Ex opere operato. Há o poder em si mesmo
Então nós temos que ter claro em nossa mente que sem a graça de Deus nada somos. Então também está relacionado com uma atitude orgulhosa isto, e que nós vemos claramente na vida de Lutero, Martinho Lutero. Isso. Para quem não viu ainda, nós recomendamos que se assista o vídeo que está linkado aqui abaixo, do Padre Hesse, que fala sobre Martinho Lutero. Então, nós não vamos aqui continuar sobre esse vídeo, mas de forma geral, para que as pessoas cheguem no protestantismo, elas precisaram, né, ser pelagianas. Porque que o pelagiano, uma hora ele descobre que ele não consegue vencer o pecado. Isso é óbvio, isso é verdade, nós não conseguimos. Agora há dois movimentos, o desespero e a esperança. Porque a esperança nos leva à conversão, que é uma virtude, um hábito, uma virtude teologal. E o desespero nos leva a uma vida completamente desregulada. Foi o que aconteceu com Lutero. Ele era extremamente pelagiano, se mortificava, fazia inúmeras orações, mas tudo isso era ação humana. E o Padre Hesse, nesse vídeo que nós vamos deixar aqui, ele deixa bem claro o que é essas atitudes de Lutero, fazendo com que esse pelagianismo leve a uma alma escrupulosa, né, que ela olha nos detalhes e não resolva necessariamente pela ação da graça os seus pecados. E por que eu disse que é uma atitude orgulhosa? Porque a pessoa quer ser virtuosa, mas ela quer ser sem Deus, sem a graça de Deus. E também é aquilo que está ligado com o pecado original, o pecado de Adão, né? Então ele quis ser como Deus, né? Também assim como Satanás quis ser como Deus, mas sem ele. Então, quando nós entendemos que nós não somos nada sem a graça de Deus, nós nos tornamos muito mais humildes, e essa é a atitude de todos os santos. Então, quando nós olhamos um pecador, nós não vamos julgar, como ele é pecador, e esse aí vai para o inferno, né, com essas atitudes que ele está fazendo. Não, isso é uma atitude que só Deus tem, que é de julgar o outro. Então, quando nós vemos o erro do outro, e nós somos humildes, e não somos pelagianos, nós vemos que bom, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, provavelmente eu seria muito pior do que ela. Eu só sou o que sou, só estou onde estou, na verdade, porque há a graça de Deus na minha vida. Exato. Então nós temos que reconhecer isso, que sem a graça nós não somos nada, nós não conseguimos nada sem nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, inclusive as orações. Pra você ter uma ideia, Jesus nos ensina como rezar, para que nós não tomemos também atitudes pelagianas na oração. Então, é óbvio que Pelágio foi muito depois, mas Jesus já nos prevendo deste veneno, nos ensinou inclusive como rezar, porque a oração também nos é ensinada como a petição, nós pedimos a Deus e nós agradecemos, ou seja, ele precisa de um movimento da humildade, porque senão também não funciona, fica um ato de, eu não preciso pedir para Deus, porque eu posso fazer sozinho, eu posso ser virtuoso. Então, tudo cai dentro dessa ideia pelagiana. Por exemplo, muitas pessoas se confundem com a questão da caridade fraterna, no sentido de corrigir a outra pessoa, um ato de caridade. Isso é, às vezes, olha, como é tênue. Por quê? Porque a gente pode cair nessa questão de querer corrigir o próximo por um fator pelagiano. Porque Por quê? Se eu for corrigir ele, né, dar um conselho, quem sabe então ele mude, né, ele precisa dessa minha correção. Ele precisa de mim. Enquanto que, na verdade, se essa pessoa rezasse pelo outro, seria muito mais eficaz, como nós vemos na história de vários santos, e principalmente, aqui relembrando, a história de Santa Mônica. Ela não foi lá para Santo Agostinho e disse, meu filho, sai dessa vida de pecado, pelo amor de Deus. Não, a história não fala isso. Aí ela deu mil argumentos para que ele saísse dessa vida de pecado. Não, ela simplesmente rezou por ele, rezou longos anos. Então, além só para se converter, ela só queria que ele fosse batizado e convertido. Então, só além isso. de humilde, ela foi perseverante, teve a virtude da fortaleza. Exatamente. Ganhou um filho santo, doutor da igreja. Então, o que nós queremos dizer aqui é que vocês tomem muito cuidado. Vou corrigir o fulano, vou fazer um vídeo resposta. Tenha prudência. Exato. A falta de prudência é própria dos pelagianos. Por quê? Porque eu consigo. Eu vou fazer com as minhas forças. Eu vou corrigi-lo, eu vou anunciar o evangelho, eu vou fazer isso, vou para aquele ministério, vou para aquela pastoral, e bababá, tudo força humana. Inclusive, eu consigo ir numa missa
em que Jesus está sendo... acontece um sacrilégio, mas eu consigo, eu tenho fé, eu posso comungar na mão porque eu não vou cometer um sacrilégio. Cuidado com isso. Olha que atitude pelagiana esta. Você está acreditando nas próprias forças. Então, por mais que vocês peçam lá a graça de Deus, você está colocando em pecado mortal. No mesmo caso da castidade, né? Vou lá me colocar vou lá num prostíbulo, mas não, vou pedir a graça de Deus para que eu não peque. Meu filho está se colocando em ocasião de pecado. Até filmes que você possa assistir, uma coisa um pouco mais próxima. Filmes, eu vou assistir um filme mundano, mas aparece só umas mulheres seminuas, mas eu não vou desejar. Mas tu sabe, então tu tá se colocando em pecado, entendeu? Então, por mais que se peça a graça de Deus nessas ocasiões, ainda está errado, porque é uma ocasião de pecado próxima, então já é pecado mortal, então cuidado com isso. Mas a gente sabe que as pessoas se colocam nas ocasiões e não pedem a graça de Deus, elas acreditam em si próprias. Então, elas confiam no próprio intelecto, no próprio entendimento. Ah, mas eu sei que eu não posso olhar para a mulher do outro, né? Então eu não vou olhar, mas eu vou lá na praia, onde tem mulheres seminuas, onde, né, há toda esta indecência que nós já sabemos que tem nesses lugares. Isso é muito perigoso, então nós alertamos vocês para tomarem cuidado, que nós já passamos por isso e admitimos, né, nós já fomos muito pelagianos e acreditávamos que com as nossas forças iríamos mudar o mundo, iríamos mudar a mentalidade das pessoas, né? Nós temos aqui este apostolado, mas eu, por exemplo, já fui catequista e achei que ia fazer uma mudança enorme na vida das pessoas, nos meus catequizanos. Porque se eu ensinar, mostrar de forma visual, figuras, etc., essa moto vai passar, que tá aqui. Se eu pregar e falar, por exemplo, eu participei de grupos da renovação, por exemplo. E eu acreditava que se eu falasse ali, aquelas pessoas cometendo aqueles erros, elas iam entender, e se entendessem, elas iam se converter. Mas nada mais errado e pelagiano. Por quê? Porque Santo Agostinho deixa bem claro, não é entender para crer, é crer para entender, entender para crer. Não é o contrário. Se você está no entender para crer, não é só pelagiano o seu ato, é gnóstico também. Então não é entendendo o que eu vou crer, é crer primeiro, é a fé primeiro, entendeu? Então quando nós falamos devemos ter a fé católica primeiro e buscar a missa de sempre, por quê? Porque é a fé primeiro, não é você ficar debatendo, discutindo. Muitos colegas nossos, infelizmente, eles ficam nessa, debater, apologética. É legal, mas ela não é o centro da vida cristã, é a fé, entende? É a fé. Então é crer para entender primeiro, porque nós vemos pessoas super inteligentes que nós conhecemos, mas elas não entenderam ainda que não é entender, é fé. E para ter fé tem que acabar com o pensamento tanto gnóstico, que a gente não está falando agora, mas só estou citando, e principalmente com o pensamento pelagiano. Não é a tua força, não é teu intelecto. Entende? E agora fala um pouco sobre o arianismo também, que está muito relacionado com o pelagianismo. O que é o arianismo? É aquela heresia que diz que nosso Senhor Jesus Cristo não era Deus, era somente homem, então negava a divindade de Jesus e a própria Santíssima Trindade, ou seja, uma heresia gravíssima, muito condenada pela Santa Igreja. E aí nós vemos que esta heresia está um pouco ligada com o antropocentrismo, né? Porque, como disse na citação no início do vídeo, é Deus que é homem. Então, o contrário do pelagianismo, aparentemente, mas ambas estão muito ligadas, né? Por conta do antropocentrismo. Isso, então é uma tentativa de racionalizar Jesus Cristo, né? Então tu olha como é que essa heresia hoje é difundida. Então Jesus não é Deus, então ele é um homem, é um filósofo, até cogita-se que é o Messias, mas não é Deus. Então é o Jesus histórico. Então você vê essa heresia difundida muito no nível universitário, né? Então você aceita quem é Jesus, mas não aceita a sua divindade como Deus. Então existe uma cisão, e no caso do arianismo, uma cisão entre as naturezas de Jesus Cristo. Então fica-se só com um lado. Esse é um grande problema, porque como nós temos hoje, por exemplo, um rito antropocêntrico na Missa Nova, você tem um culto ao que é humano. Por exemplo, a dignidade humana, os valores humanos,
a pessoa humana. Então tudo se torna humano. E é por essa razão que nós vemos até padres dizendo na Santa Missa: parabéns a você que veio hoje na missa. Como assim, parabéns pra mim? Eu não tenho mérito nenhum. Então, assim, veja que essas duas heresias estão presentes nesta fala: o pelagianismo e o arianismo. Né? A pessoa fez um esforço. Exatamente, pelagianismo próprio, entre aspas. E ao mesmo tempo o antropocentrismo ali, né? Não é mérito meu, mas é graça de Deus. É isso que falta, né? Nesta fala de certos sacerdotes e também, uma questão muito mais profunda e delicada, no próprio rito da Missa Nova. Então, essas duas heresias, elas são mães geradoras, tá, do protestantismo. Por que a gente está dizendo isso? Porque, claramente, quando nós vimos no vídeo do Padre Hess sobre Martinho Lutero, Lutero era, sim, uma pessoa que tinha escrúpulos e que, vendo que não podia mais, não conseguia vencer seus vícios, ele se entregava. Ou seja, ele, entre aspas, descobriu, né, cometeu uma heresia de que ele entendeu que o pelagianismo não funciona. Então, qual a consequência? Deus passa o pano para tudo. Então, também não tem nem a graça, mas Deus passa o pano para tudo, eu só preciso acreditar. Então, fica algo subjetivo, né? Não tem mais a objetividade da fé. Então, querendo ou não, se a pessoa é pelagiana, ela cai numa tendência protestante depois. Ou seja, sempre cai nos seus extremos. Nunca é o catolicismo mesmo. E nesse livro aqui, que nós já recomendamos em outro vídeo, Ressurgente em Meio à Crise, o autor vai falar sobre essas heresias relacionadas à reforma litúrgica. Então nós vemos na própria reforma litúrgica, no Concílio Vaticano II, estas heresias, pelo próprio fato que aconteceu ali, né? Essa reforma. Então uma atitude pelagiana, como se não fosse perfeito o rito que existia. Então o homem deve mudar para que seja para mais o homem, perfeito. Para o homem. Exato. E também, né, fazendo uma observação também a respeito desse livro que o pessoal comentou no último vídeo, esse autor, quando ele escreveu esta obra, ele tinha aquela percepção de que há dois ritos diferentes. Um ordinário e um extraordinário. Então também, só para fazer essa observação, isso fica claro no vídeo, no livro, mas que nós não falamos no outro vídeo. Então, mas o livro não deixa de ser bom e nós recomendamos, é um livro muito bom, apesar dessa percepção do autor que, assim, não atrapalha a análise que ele faz, não atrapalha muito a análise que ele faz, que é muito interessante. Fica com essa nota, pra tu já saber como é que funciona. Mas a princípio é um ótimo livro, tá? Então, a igreja, como um todo, ela sempre teve o mesmo, principalmente depois do Concílio de Trento, onde foi canonizado um rito, foi canonizado para que para que o rito, o que ele serve? Ele é como se fosse uma vacina contra heresias. Se você estudar todo o rito da missa tridentina, tu vai entender que cada movimento sacerdote, cada palavra proferida, cada gesto dele é algo contra alguma heresia. Tá? Então, se os atos de um sacerdote, eles representam algo contra uma heresia, por que então você precisa criar uma missa nova? Entende? A pergunta que fica é essa. Tá? Não é fácil você me responder que não, existe uma ordinária e uma extraordinária, blá, blá. Nunca existiu isso. Entendeu? Não era assim. Ou seja, a igreja precisa ativar o seu sistema imunológico. E como que ela ativa o sistema imunológico? Com a missa. Entendeu? Não tem outra maneira. É a missa. Por quê? Porque é o santo sacrifício de Jesus Cristo renovado ali, presente. Então, quando você vê essas heresias, nós vemos as pessoas hoje com... Assim, hoje você pode escolher a heresia que você quer. Por quê? Porque o sistema imunológico não está ligado. Exatamente. Entendeu? Perfeito. Não está ligado. Aí qualquer heresia, que é uma doença, vai vir, vai consumir os fiéis. Então, por isso que nós vemos essas heresias tão fortes hoje em dia. Então, por mais que a pessoa tenha já estudado mais a respeito, né, intelectualmente falando, tem uma de teologia, das questões do catecismo, ainda assim é muito forte essas heresias. E porque não basta o intelecto. A gente vai deixar isso claro. Não basta o intelecto. Basta o que a gente precisa é a fé. E a fé católica. Pra gente receber a graça no rito católico, entendeu? Porque se não for assim, vai ter muita dificuldade. Porque não é no intelecto, é na vontade o problema. E se você quer estudar mais profundamente sobre as heresias, nós recomendamos um livro que está presente na nossa livraria, que se chama História das Heresias e Suas Refutações, de Santo Afonso de Ligório. Então, se você
se interessa por esse assunto, deixamos aqui linkado também a obra que está na nossa livraria. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que este vídeo tenha esclarecido a respeito deste tema e tenha ajudado vocês, ajude vocês aqui pra frente a também refletir um pouco mais. Será que eu não estou sendo pelagiano? Né? Será que eu não estou aqui Será que eu tenho, sendo herético? Eu consigo não cometer um sacrilégio mesmo? Eu tenho forças para não fazer isso? Como eu já escutei pessoas falando as coisas mais absurdas de receber comunhão na mão, né? Será que isso não é uma atitude pelagiana? Fica a dica aí. Desconfie mais de si mesmo. Desconfie muito de você. Então até o próximo vídeo. Salve Maria, viva Cristo Rei. O pelagianismo e olha, não sai, cara. Pera um pouquinho. O arianismo. Faz de novo. O arianismo.